logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo aos queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar transmitindo esta escola dominical virtual para todos os internautas. Quero agradecer de coração a todos. Chegamos à última lição deste último trimestre de 2018. Estamos finalizando aí o ano de 2018, finalizando com chave de ouro, com essa riquíssima lição sobre o grande líder. Eu acho que quem acompanha esta lição pode daqui para frente liderar melhor, liderar mais baseado na direção do Espírito Santo, na direção da vontade de Deus. Agradeço de coração a todos vocês e quero desejar a todos vocês, olha, 2019 repleto de muita alegria, muita fé, muita persistência para esperar, continuar esperando e continuar cada dia caminhando em direção ao céu, em direção à volta de Jesus para nos buscar. A lição de hoje é a lição de número 13, a importância de sermos zelosos e vigilantes. Nós vamos terminando esses 13 capítulos do livro de Neemias com chave de ouro, e nesta lição vou falar sobre a ingenuidade de alguns líderes. Vou falar sobre aquele ditado também, um olho no peixe e o outro no gato. Tem que ficar atento, ficar esperto, de olho bem aberto. Você não pode deixar o peixe sozinho, tem que ter cuidado, senão o gato leva. Me acompanhe, vamos até o final. E se você perdeu alguma dessas lições, volte, entre lá no meu canal, Presbítero Ademar da Silva Santos. Entre lá, tem todas as lições para você acompanhar. E eu sou muito grato, veja a minha cara de felicidade em ver os irmãos do Brasil, né, do exterior, que estão me acompanhando e ali faz seus comentários. Então eu não posso deixar aqui de agradecer a Elaine Cristina de Jaboatão, Pernambuco, Josias Antônio, São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, Márcio Sérgio de Goiânia, Luciane Maria do Rio de Janeiro, Paulinho Cerqueira de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Ailton Godoy da cidade de Goiás, meu grande abraço a todas essas pessoas que fizeram comentários, a Silene Almeida, muito obrigado Silene aí, Josias Antônio, a Nelcina Barbosa, Irene Barbosa de Abreu, Denise Ribeiro, Adriano Lepetiar, João Rodrigo do Nascimento, Tiago Santos, Sabrina Santos, Miqueza Santos e Lucas Dixon. Um abraço a vocês, todos vocês que acompanharam a minha lição. Estava olhando mais de 200 mil visualizações. Isso me deixa felicíssimo, me deixa alegre, e os seus comentários me colocam para cima, me motiva. Vocês me deixaram motivado e o ano que vem eu quero entrar motivado. Um abraço para vocês. Feliz ano novo, que Deus abençoe a todos vocês internautas, aqueles que fizeram comentário, aqueles que curtiram, a todos vocês o meu grande abraço. Vamos para o textual. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. A verdade que vamos aplicar nesta lição: ainda hoje, a obra de Deus conta com aqueles que atendem ao chamado de Deus com amor e zelo. Introdução: as Sagradas Escrituras nos dizem que o próprio Senhor confirma os passos de um homem bom. Foi assim que ele agiu com Neemias. Então a introdução vem mostrando aí que as Sagradas Escrituras nos diz que o próprio Senhor confirma os passos de uma pessoa fiel, de uma pessoa que quer andar na presença de Deus. Porque para você ser bom,
apesar que bom é Deus, mas para que você possa ter aí um comportamento boníssimo de cristão, você precisa caminhar na presença do Senhor e os seus passos são confirmados pelo Senhor. Tópicos da lição: mostrar, ensinar e enfatizar. O objetivo da primeira parte da lição: mostrar que a obra do Senhor requer constante vigilância. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos mostrar liderança, querem ser bem-sucedidos, querem fazer a obra conforme a vontade de Deus, precisa estar em constante vigilância. O ponto 1 diz: há sempre alguma coisa a ser feita. Na vida sempre nos deparamos com uma tarefa inacabada. Os afazeres não cessarão até o fim da vida. Então, o nosso comentador desta lição, ele vem nos mostrando que há sempre alguma coisa a ser feita. Nós podemos estar cada dia se aproximando mais de Deus, fazendo o melhor para Deus. Então, nós deparamos em nossa vida com tarefas inacabadas, porque não vai acabar, sempre teremos algo a fazer. O grande escritor J. Packer, ele ilustra esse tipo de experiência com a imagem das caixas chinesas. Você pega uma caixa, tem outra dentro, você pega a outra caixa, tem outra dentro. Sempre tem algo a fazer. E é isso que se repete na vida da família, no nosso trabalho, na igreja. Há algo para nós fazer. E por isso que nós precisamos ser idôneos. Idôneo é o que? São servos, pessoas preparadas para servir. Então sempre há um trabalho. Nós precisamos ser idôneos para que nós façamos o trabalho de acordo com a vontade de Deus. Então nós teremos metas. Não sei na sua igreja qual meta que você fez. Eu sei que muitas igrejas estão terminando o ano com muitas pessoas. Escola dominical, meus queridos, se pasme, eu tive uma escola dominical que a hora que eu cheguei eu me assustei, meus queridos. Uma igreja com cerca aí de 250 a 400 membros. Tinha 3 alunos na escola dominical e mais ou menos 4 da diretoria. Eu me assustei. E um dos professores me disse o seguinte: o povo não está querendo mais vir à igreja. Eu disse: não é o povo, é o professor. Meus queridos, alimente, leia a Bíblia, procure transmitir. Vá para frente da igreja, abraça os irmãos. Domingo acabou o culto. Aqueles que não vieram na escola dominical, você fala da falta que eles fizeram. Monte uma equipe para ver qual aluno. Vá no livro de matrícula da escola dominical. Aí você liga para o aluno. Prepara uma equipe de visita na tua escola. Prepara uma equipe de visita. Eu não sei se a tua escola é de jovem, é de adulto, ou é tudo junto e misturado. Mas se for tudo junto e misturado, prepara aí homens abnegados de oração, homens de amor, homens idôneos que tem a palavra certa para ir até a casa desse irmão e trazer um relatório para você, professor. Cuidado que na antiguidade eu conheço um garoto ele tinha 10 anos de idade e o seu pai, por motivo do seu serviço, faltou algumas aulas. No dia que foi para a escola, o garoto foi para a escolinha e quando ele voltou, ele sentou ao lado do pai e ele disse: pai, por que o meu nome não está mais na escola dominical? E aí esse pai tentou amenizar para o filho, porque eu vi que aquilo ia marcar. Mas o que acontece? Hoje esse garoto vai em outra escola, não quis ir mais naquela escola e agora criou-se um problema, porque o pai vai para a igreja e quando é à noite o garoto quer ir para esta outra igreja. Quem criou esse problema? A diretoria da escola. Nós estamos falando de liderança, por isso que eu entro nesses assuntos. Essa desorganização está nos levando a prejuízo. Então, meus queridos, ou nós acordamos ou nós perdemos. Ou nós acordamos para o reino da luz, ou nós vivemos e deixamos as pessoas viver no reino das trevas. Precisamos
verificar o que nós estamos fazendo de errado. Então precisamos ter meta para atingir. Acontece que às vezes uma outra meta nós não podemos alcançar, mas nós temos que procurar atingir metas de maneira correta, com amor, não igual ao diabo, porque o diabo, para atingir seus objetivos, ele cita até as escrituras. Então, meus queridos, nós possamos viver atento como Neemias. Vejamos os princípios adotados por ele, por esse grande líder. 1.1, removendo os abusos. O povo estava arrependido e evidenciando isso através de frutos. Agora, nesse esforço de agradar a Deus, põe a parte todo tipo de mistura. Neemias teve que sair, teve que ir lá voltar ao rei Artaxerxes quando chega ao problema. Então aí ele agora, na liderança, faz o povo voltar. Então aí nós temos aí os primeiros princípios adotados. Mistura não quer dizer proibição de contato ou interatividade entre cristãos e incrédulos. Mistura é entregar-se a um envolvimento mais profundo, onde práticas pagãs são assimiladas mediante concessões mútuas. Então, meus queridos, não é proibir, você não pode, você não pode conversar com fulano. Se você é cristão, Jesus estava entre os pecadores, ganhava os pecadores. Na Bíblia eu encontro em vários lugares, Jesus está entre os pecadores. Estava um bando de pecadores lá que Jesus entra. E ele disse, eu não vim buscar ação, eu vim buscar doente. Então, meus queridos, o que está falando de envolvimento é a mistura. Nós comportando da mesma forma que comportam aqueles que não têm a Cristo como Salvador. Então não devemos em nenhuma hipótese negociar nossa salvação. Ela é inegociável. Então, meus queridos, não é que ao estar no meio daqueles que não confessam a fé, nós vamos negar a nossa salvação. 1.2, falando a mesma língua. Voltemos ao capítulo 7, quando Neemias aponta Anani e Ananias para ocuparem postos chaves. Esse é um segredo já conhecido. A vida pública desse servia de exemplo inspirador. Meus queridos, me perdoe aí, Brasil afora, diretoria só aqueles que conseguem ser manipulados. Amarrado num fiozinho, puxa para cá ele vem, puxa para lá ele vai. Então, meus queridos, diretoria tem que ser de homens prudentes, homens idôneos. Para quê? Para que a obra de Deus caminhe. Obreiros, liderança, não queira do teu lado puxa-sacos. Queira homens que te admiram, mas homens que te amam e que tenham coragem de te falar a verdade, para que você prossiga no caminho correto. Há palavras que massageiam nosso ego, só nos traz prejuízo. Veja no caso quando aquele rei queria que fosse profetizado bem para ele, só lhe trouxe prejuízo. Seus verdadeiros amigos, a verdadeira diretoria, meus queridos, é aquelas que estão na submissão, mas na hora que vê que algo está errado, ele diz, olha, assim não pode ser feito, tem que mudar, porque aqui é errado. Então é assim que nós vamos crescer. Mas, meus queridos, nós temos líderes, muitos líderes, que não têm ligação com Deus, ele está preocupado com sua posição. Esquece, meus queridos, parece que muita liderança não estão lendo a Bíblia. Olha quando aquela mulher trouxe aqueles dois homens, colocou do lado do Senhor e pediu ao Senhor que um senta à tua direita, que um senta à tua esquerda. Parece que nós, liderança, nós pastores de muitas igrejas, em especial uma grande parte que eu conheço, pastores da Assembleia de Deus, parece que eles querem uma posição de destaque. E aí chega aquela mulher e diz, olha, um do teu lado direito, do lado do teu esquerdo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Mas aí Jesus vai e ensina, o reino do céu não é igual ao reino dos homens.
Chega um general na igreja, a liderança não sabe onde colocar. Até a mensagem vai mudar para poder agradar o general que está lá, ou o político que está lá. Meus queridos, nós somos servos de Deus. Jesus disse, olha, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior é quem serve. Quem quiser ser maior, seja servo de todos. Você está sendo servo ou líder? Porque essa lição nós estamos finalizando, é sobre liderança. O líder, você está sendo servo. Você está amando o seu subordinado. O maior no reino do céu é aquele que serve os outros. Jesus disse, eu vos dei exemplo. Olha Jesus lá com a bacia na mão, uma toalha cingida na cintura, e lavando e enxugando os pés dos discípulos. Ele disse, eu não vim para ser servido. Agora é muita honra que estão recebendo esses ministros, principalmente esses da Assembleia de Deus no Brasil, com o título de presidente. Não sou contra não, mas o título de presidente está matando muitos pastores, porque cresceram. Está chegando aí o presidente. Eu gostaria que falasse, está chegando aí o homem que traz mensagem do céu. Vamos receber o homem que traz a mensagem de Deus. E daí, meus queridos, com uma fonte que vai jorrando, aleluia. E aí, a igreja vai nadando nas águas do Espírito. Então, meus queridos, Neemias escolhe homens especiais. Anak, né? Homens que teriam sobre seus ombros a responsabilidade da carga administrativa. Meus queridos, as lideranças de hoje estão pensando no salário. Igrejas pequenas e os pastores com salário desse tamanho. Quero ver como tu vai apresentar diante de Deus. Quero ver qual a tua posição de servo. Um monte de irmãozinho, pouquinho irmãos, e não dá para fazer nada na igreja porque o salário do pastor é desse tamanho. Isso não é liderança. Então, meus queridos, com a muralha terminada, era hora de atender também a situação moral e espiritual do povo. E Neemias precisava contar com esses obreiros de valor, cujas prioridades eram dignas dos cargos a serem ocupados. Obreiros de valor, dignos dos cargos que ocupa. Pastores, às vezes está com a tribuna lotada de presbíteros, evangelistas, que são preguiçosos, não leem a Bíblia. Eu não estou dizendo no geral, mas nós precisamos eliminar essas crianças de mamadeira que estão em cima dos nossos púlpitos e que só sabem ficar puxando saco do pastor. Nós queremos homens que falem a palavra de Deus. Então, meus queridos, elogio é bem-vindo, mas que a glória não seja tirada de Deus. Ananias, por exemplo, foi descrito como fiel e temente a Deus em um grau que sobrepujava aos da maioria. Obreiro, professor de escola dominical, você precisa sobressair. Você precisa dar o melhor de você. Talvez é preciso perder algum sono lendo, tentando descobrir o que a palavra de Deus quer dizer, para que você possa estar instruindo os seus alunos. 1.3, sempre haverá oposição. Você está triste porque está tendo oposição? Sempre vai ter. Mesmo com todas as ações já realizadas, a oposição ainda se fazia presente. Não apenas a exterior, representada por Sanbalat e Gésem, mas também a doméstica, configurada pelos nobres, subversivos, querendo subtrair aquilo que não era deles, do próprio povo de Deus. Nobres, né? Aquelas pessoas que faziam parte da nobreza. Não há também outra situação, a oposição de Tobias, que articulava entre as duas primeiras. Então quem foi Tobias, meus queridos? Foi o opositor de Neemias. Tobias provavelmente era o governador de Amon, né, que ficava a leste de Judá. Esse homem, por exemplo, ele não podia fazer parte, porque ele não fazia parte da descendência, da bênção de Israel. Com Tobias a coisa era diferente, pois usufruía do convívio íntimo de judeus de alta classe.
Então, por Tobias ser governador, ele estava infiltrado entre os judeus da nobreza. Há também outra situação, a oposição de Tobias, que articulava entre as duas primeiras, né? A bandeira do ser contra possui na militância dois hábitos de Tobias, um prestígio que o próprio Tobias não está propriamente disposto a compartilhar. Abre mão. Eu tenho visto, aqui na minha região mesmo, eu tenho visto a Assembleia de Deus dividindo, porque o líder não está disposto a abrir mão. Ele vai para cá, a igreja se divide, mas ele diz, não, eu vou ficar aqui. E aí se divide a igreja, mas ele, como tem o poder na mão, ele não abre mão. Ele não abre mão, ele não compartilha. E aí diz que está pregando em nome do Senhor. Então, meus queridos, essa sinergia, essa ação de esforço simultâneo, criado junto aos judeus, fazia com que Tobias fosse visto como um bom sujeito, mas não era. Neemias, o líder, sabia que Tobias não era um bom sujeito. O maior desafio da igreja de nossos dias é colocar homens certos nos lugares certos. Ah, meus queridos, é o que eu digo. Está virando ano. E aí muitas igrejas agora estão trocando as diretorias. Veja se estão colocando pessoas certas no lugar certo. Pastores colocando professores de escola dominical que não está capacitado para tão grandioso serviço. E aí a igreja não cresce. Então, meus queridos, é o maior desafio da igreja de nossos dias. Colocar homens certos nos lugares certos. Então nós vendo aqui sobre a situação do capítulo 13 de Neemias, legitimava a Tobias sua livre circulação e por conseguinte melhores condições para ele planejar o mal. A maioria dos líderes oscila entre dois polos. De um lado, cabe-lhe firmar a própria identidade. De outro, preparar-se para exercer o poder. É a confusão, é a diferença. A igreja vem sofrendo nos seus últimos dias, em que Jesus está para voltar, vem sofrendo, mas sofrendo por quê? Porque se oscila a liderança em firmar a sua identidade. E de outro lado, ele quer se preparar para exercer o poder. O objetivo da segunda parte da lição é ensinar o perigo de tolerarmos o mal. 2. O perigo da tolerância do mal. Após cerca de 12 anos como governador, Neemias retornou para junto do rei Artaxerxes. E agora vem o problema. Nesse intervalo, muitos inimigos se aproveitaram da ocasião para seguir com seus estentos, com a sua má fé. E aí Neemias constatou que o templo e o culto tinham sido negligenciados. O que Neemias procurou a causa e descobriu que ela estava na tolerância ao mal. Você precisa descobrir o que é que está dando errado, o que é que está dando errado na tua escola, que ela não está produzindo efeito, que ela não está preparando obreiros. Então, meus queridos, durante tudo isso não estava Neemias em Jerusalém quando esse problema estava acontecendo. No ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, aí Neemias disse, eu fui ter com o rei, mas após alguns dias alcançou licença do rei para voltar. E o que acontece? Encontrou muitas coisas que ele tinha feito, desfeitos. E aí ele teve que verificar onde estava o problema. 2.1 é enfrentando os problemas. Com a sondagem dos problemas e a identificação de suas origens, Neemias tomou decisões cruciais para saná-las. O próximo problema enfrentado foi o dia da distribuição de quinhões destinados aos levitas. Então, sonda, descobre o problema. Homens de Deus precisam ter paciência e precisam ser homens inteligentes para ver onde está dando errado. Porque tua escola está sendo pouco frequentada. Senta, ora e tenta descobrir onde está o problema. Aqui, os quinhões significam uma parte de algo que foi repartido,
que foi dividido, como Neemias fez quando aquele povo estava levando até os filhos daqueles que estavam trabalhando no muro como escravo. Então, quinhões é isso, é a cota ou a parcela que um indivíduo recebe por direito quando há uma divisão de alguma coisa ou bem material. E enquanto Neemias sai, por exemplo, algo que pertencia e que Neemias tinha feito a divisão correta, alguém estava usurpando. Neemias descobre que não estava sendo pago, que não pagaram conforme devia ser pago. E aí ele empreendeu um conjunto de atividades buscando a restauração dessa prática. E o resultado é que os sacerdotes e levitas voltaram a exercer suas funções anteriores. Aqueles que foram tirados de suas posições, Neemias coloca na posição novamente, quer dizer, vai andar agora vai dar certo, porque as coisas estão no seu lugar. Liderança, abre o olho. Neemias deteve firmemente as rédeas administrativas nessa ocasião, inclusive com a substituição de Eliabe por um homem digno e confiança. Eliabe não ia bem, saiu, foi tirado. Ô líder, você tem que tirar aqueles que não estão produzindo. O reino de Deus é para que nós frutificamos. E aquele que não frutifica, não dá para ficar na frente de um trabalho. Não dá para tomar conta de um setor. Por quê? Porque não vai frutificar. 2.2, chamando o mal por outro nome. O fato da igreja acolher pessoas feridas, sofridas, desprezadas e agir como bom samaritano, não dispensa a necessidade de vigilância quanto àqueles que querem permanecer e conviver no seio da igreja, procurando semear corrupção entre os discípulos de Cristo. Então é por isso que é preciso ter vigilância, é preciso buscar, é preciso entender das causas. Não é só agir como bom samaritano, mas é preciso saber as intenções daqueles que querem participar da nossa comunidade. É preciso descobrir a intenção daqueles que querem se membrar na nossa igreja. De repente são desejos obscuros. E daí, como você não vigia e não procura identificar essas características, aí você vai ter problema. Então, meus queridos, o problema está em acolher quem não se deve. Israel vai lá e acolhe Tobias, que não era judeu, era um amonita. A liderança, ignorando os ideais de Neemias, se importava agora em ser generoso ou generosa para com os inimigos, deixando de lado a lei de Deus. Trouxe sérios problemas. Neemias vai contando a história e ele diz que muito desagradou. Diz o que ele fez, ele lançou todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias volta de Babilônia, do reino da Pérsia, e encontra uma câmara onde agora Tobias residia, toda mobiliada. O homem de Deus foi lá e jogou tudo fora e ordenou, a purificação das câmaras. E aí ele diz que ele tornou a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento e os incensos. Às vezes é por bondade ou por posição, porque alguém pertence à nobreza. Nós queremos dar melhor atenção, nós queremos dar o melhor. Não é desta forma no reino de Deus. 2.3, agir na dependência de Deus. A vontade de comerciar com os povos que estavam pelas cercanias era muito grande. Para não perderem tempo, fazia todos os preparativos no sábado mesmo. Naquela época era proibido, terminantemente proibido trabalhar no sábado. O povo estava preparando o seu feirão no sábado. E a questão aqui relacionada ele estava fora da dependência de Deus. Então, meus queridos, a igreja não está obrigada a observar o sábado como os judeus observavam. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, os discípulos passaram a considerar esse dia como o principal para reuniões e cultos. O importante é que nós tenhamos um dia de descanso, e nesse dia de descanso também nós a reservamos para adoração a Deus. Porque mesmo no domingo, muitos têm negligenciado suas responsabilidades na casa de Deus por conta
de outros afazeres. Deus queria que seu povo obedecesse, ainda que parecesse estar em desvantagem em relação aos povos vizinhos. A obra de Deus, nos tempos de Deus, tem os recursos de Deus. Busquemos o seu reino e Deus cuidará de nós. Nós temos que agir desta forma. O dia de descanso dos povos hoje, meus queridos, é para passar o dia todo na frente da televisão, se alimentando dos produtos mundanos, e aí se intoxica. O dia de descanso pode ser diferente conforme a cultura de cada país. O conceito principal é que nesse dia de descanso, deve ser observado tanto o repouso físico como a adoração ao Senhor. E nós negligenciamos o objetivo da terceira parte da lição: enfatizar a prática da oração como base de toda a atividade na igreja. Nós oramos em todo o tempo, meus queridos. 3. A continuação de um bom trabalho. O exemplo de Neemias deve ser tomado como impulso vital para a igreja de hoje. Ele foi um homem decidido e sempre focado em seus objetivos. Precisamos listar pela primazia da palavra. O modelo instaurado por Neemias foi útil. Desenvolveu ao povo o status de povo escolhido. Conseguiram voltar para Deus e aí tornaram a ser tratado como escolhidos de Deus. A igreja deve ser instrumento de Deus para dar sequência aos trabalhos efetuados pelos nossos pais na fé. 3.1 Refutando as críticas a Neemias. Há quem julgue as ações de Neemias, contudo, ao analisá-las com mais vagar, é possível identificar as razões que o levaram a agir de tal forma. Não é só criticar, nós precisamos verificar por que aconteceu daquela forma, para que nós possamos fazer parte daqueles que solucionam problemas, não daqueles que aumentam problemas. Há quem aponte os episódios nos quais lança fora os mortos de Tobias e a passagem com que corta os cabelos dos que contrariam casamentos mistos, como momentos em que Neemias mostra-se descontrolado. Por ver a desordem na casa de Deus, então ele parece que ele desce o braço no povo, de outro eles arrancam os cabelos. Então, meus queridos, mas Neemias não estava fora de si, Neemias tinha autoridade para isso. Não vai você, líder, agir dessa forma. Era naquele tempo. Neemias era governador, ele podia bater, ele podia prender. O que ele fizesse, ele era lei. Então é preciso cuidado com essas afirmações, pois o próprio Jesus também se mostrou irado quando expulsou do templo os vendedores e os cambistas, quase 500 anos depois. Ainda que o texto não afirme em nenhum momento que Jesus os tenha batido em alguém, mas diz que ele usou chicote. Eu acho que Jesus não ia pegar o chicote só para fazer medo, não. Alguns tomaram o chicote no nome mesmo. Ele era autoridade. Aí Neemias disse: eu contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias aqui, ousado de autoridade, ele pegou, foi os judeus mesmo que estavam misturando, casamentos ilícitos, casas se misturando, e o povo já não falava nem a língua judaica mais. O povo estava tão misturado que a língua judaica estava ficando de lado. Então a medida era ao mesmo tempo corretiva para uns e preventiva para outros. 3:2 diz: um homem zeloso. Completando o tópico anterior, na verdade estamos adiante de um homem zeloso. Zelo é um desejo ardente de agradar a Deus, fazer sua vontade, promover sua obra no mundo de todo modo, que seja possível. Então hoje, em tempos de modernizações, seria uma desinteligência agir com violência para se tentar corrigir uma situação. Se você fazer isso, você vai preso. E você não tem tamanha autoridade como tinha na época de Neemias, porque Neemias era o governador. 3.3 Um homem de oração.
Neemias sempre intercalou suas ações com oração. Você que vem acompanhando o livro de Neemias, você vê isso. Estamos mais do que nunca em tempos de se buscar ao Senhor. As ações da igreja devem ser sustentadas com oração. Então a igreja precisa orar e vigiar. Então por isso, meus queridos, Neemias faz uma oração muito inteligente. No capítulo 13, no verso 14, ele diz: Deus meu, lembra-te de mim e não risca as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas observâncias. É dizer, Deus, lembra de mim, eu sou falho, mas olha o que eu fiz. Me guarda. Os sinais dos tempos estão aí. A figueira está brotando. Muitos cristãos têm buscado primeiro os seus próprios interesses. Buscam tudo que diz respeito a esse século somente. É preciso buscar o que é duradouro. O tempo é hoje. Então agora é hora, meus queridos, de nós estar mudando. Nós estamos buscando os nossos interesses, os interesses próprios nossos, mas nós esquecemos que nós temos a promessa de uma vida eterna. Conclusão: o livro de Neemias abordou a reconstrução das muralhas, mas também contemplou a questão da renovação espiritual, da redescoberta de que somos dependentes de Deus. A igreja do Senhor ainda está na terra e precisa ter em mente que há uma missão a cumprir até a volta de Jesus. Meus queridos internautas, eu quero agradecer a todos vocês e mais uma vez desejar um feliz 2019 e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.